Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo meu amigo Fred Polastri, que é gestor esportivo hoje, né, Fred? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nelson. Alô, galera. Também sempre tive vontade de falar assim. Primeiro, Sinta-se em casa, aqui tá dentro de casa, literalmente. muito obrigado pelo convite. Maior prazer aqui, o pessoal passando, me dando tchauzinho. Quem não dá tchauzinho, eu dou, eles retribuem. Não, lógico. A E interação aqui é importante. muito bacana, obrigado pelo convite. Prazer estar com você, meu amigo de longa data, desde a época de CBF, lá. Passa rápido, né? Faz 20 anos a primeira. Acho que eram uns 2, 3 anos, É. né? Vamos- Ou quer vamos dizer, 2, esconder. 3 décadas, né? A gente errou um pouquinho. Vamos esconder a idade, né? E bacana aqui, estúdio luxuoso, É diferente, né? bacaníssimo, muito bem montado, muito bem equipado. Você está de parabéns, né? Você sabe fazer bem feito, Na realidade, a né? gente só está aproveitando aí ó, um espacinho aí que deixaram para a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente tem para oferecer aí, Belo né, espaço. de informação aí e levar um pouquinho de diversidade dentro do que passa no esporte para as pessoas entenderem um pouquinho fora do jogo, né? Espero que eu possa contribuir, meu amigo. Vamos ver se a sua história é tão boa quanto parece, né? Mas me fala, Fred, a gente até estava batendo um papinho aqui antes e tal, quase já uma gravação completa, mas a gente resolveu dar uma parada, que senão não ia ter conteúdo para a gente estar aqui batendo um papo gravando aqui, né? Me conta um pouquinho, eu gosto sempre de iniciar assim, a gente humanizar um pouquinho as pessoas que vêm, né? Não ir de sola falando, olha, você faz isso, faz aquilo, vamos voltar lá um pouquinho na infância. Você foi atleta, você fez alguma modalidade esportiva, quis ser jogador de futebol. Conta um pouquinho dessa etapa e a gente vai evoluindo até a gente contar as suas peripécias profissionais. Oh, maravilha. Então, por incrível que pareça, eu nunca quis ser jogador de futebol profissional, eu quis ser surfista profissional. Sério? A paixão do esporte realmente sempre foi o surf, primeiro, e o futebol, né, ali também, né? Mas mais como espectador do que como atleta. Jogo minhas peladinhas ainda até hoje, quando dá, e o surf também. E Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro, criado no Rio de Janeiro. Não vou O dizer o surf meu tá na time, veia, né? não vou dizer meu time, Não de pode, coração politicamente ainda incorreto. meu time é seleção brasileira, né? Não, lógico, isso sempre, né? E seleção brasileira de surf, na época que eu surfava, que eu gostava, e ainda pego onda de vez em quando, que eu gostava do surf, o surf não era tão bom assim. O surf brasileiro não era número 1 do mundo como é hoje, né? Eu não podia nem imaginar que a gente Não chegaria. era a Brazilian Storm. Não, era australianos, americanos, né? E os famosos havaianos. E os havaianos, que separa, no surf separa, né? Não fica dentro dos Estados Unidos, Não. como se fosse uma nação, uma É isso outra aí, nação. pro surf é completamente separado. Enfim, O americano é Howley. sempre gostei muito de esporte, pratiquei muitos esportes, sempre, a vida inteira. A disciplina do esporte eu acho que é muito importante na formação do cidadão, né? Mas eu não segui o caminho de atleta e resolvi fazer direito. Eu sou um filho da PUC, né? Eu me formei em direito na PUC, bastante tempo atrás. Fiz aí a Chegou prova. a exercer? Cheguei a exercer. Então você Inclusive, tem a sua exerci. carteirinha da OAB, Tenho tem a tudo carteirinha da bonitinho. OAB, inclusive eu trabalhei no maior clube de futebol brasileiro. Botafogo? Deixa as pessoas imaginarem. Depende da métrica, né? Depende da métrica, lógico. Botafogo hoje está lá em primeiro, né? No Sim, campeonato. não. E o maior clube que cedeu jogadores à seleção brasileira, enfim. Isso, Mas depende vamos da lá. métrica. Não é o Botafogo, mas depende da métrica. E eu advoguei para esse clube. Antes disso, eu abri a minha primeira agência de marketing esportivo para tentar ser marketing esportivo em 1999, ou seja, século passado. Né? Nossa, estou entregando a idade, não tem jeito. E quando o marketing estava assim, meio que iniciando, né? Quando se falava em Na parte marketing, esportiva aqui no Brasil. Ainda não tinha esse conceito quando tão... se falava em administração e marketing esportivo na época, as pessoas pensavam que era agenciamento de jogador, né? Tá. Então, as minhas apresentações... Era até engraçado, porque as minhas apresentações, elas tinham, sei lá, 100 slides. Os 20 primeiros eu tinha que explicar o que era marketing esportivo, gestão esportiva. Né? Hoje em dia não precisa mais. Hoje não. A gente já sabe, tem que muito evoluir ainda esse mercado no Brasil, mas já não precisa... A primeira barreira já foi rompida, né? Já posso apagar esses 20 slides numa apresentação.
Né? Então, abri lá em 1999, com alguns amigos, a primeira agência de marketing esportivo, para fazer uma consultoria no marketing esportivo, entender as propriedades, negociar melhores contratos para os contratantes, ou seja, patrocinadores, né? E também fazer uma gestão diferenciada da carreira dos jogadores, atletas em geral, mais voltada para a imagem, né? Que nos Estados Unidos chamam de endorsement, né? Para que eles pudessem trabalhar a imagem, que na época também não se falava muito. Não. O direito de imagem foi uma... Aqui no Brasil, ele vem de uma ordem reversa, Ele né? veio como conquista. E ele veio não veio como direito. Como uma ficção jurídica, porque os clubes faziam um contrato de imagem para evitar pagar na folha, né? Sim, no contrato de não trabalho. ter que pagar os tributos incidentes trabalhistas. Isso, e os próprios atletas preferiam também, porque a carga tributária acaba sendo... O desconto acaba sendo menor. Mas, enfim, hoje, né, já se tem utilização de imagem, né, durante muito tempo, desde os anos 2000, início dos anos 2000, final dos anos 90, com o Ronaldo Fenômeno, foi, né, um case de bastante sucesso até hoje, na utilização da imagem. E aí, fui trabalhar nesse clube, nesse grande clube, como advogado. Pode falar, não tem problema não. Tá? A gente não tem, assim, restrição nenhuma aqui. Clube de Regatas do Flamengo. Aqui, né? Somos totalmente inclusivos. Do início da década dos anos 2000, acho que foi 2001, 2002. Trabalhou com quem lá no jurídico, lembra? Eu trabalhei. Quem me levou foi o Amir Bocaiúva Cunha, do escritório do BMA. Barbosa, Musnick e Aragão. Exatamente. E ele precisava montar um time. Era um momento complicado, a ESL estava quebrando, o clube tinha um risco de ficar com os seus ativos presos na massa falida. Então, a gente tinha umas missões lá a fazer e ele me convidou a participar do time para fazer essa reestruturação jurídica. Você já fazia parte da BMA, não? Não fazia parte da BMA. Eu estava, na verdade, era um consultor associado. Me formei e abri minha agência de marketing esportivo. Né? Nem estava exercendo direito assim, de contencioso, em escritório, de advocacia. Estava sendo... Quem se forma em direito, exerce direito no dia a dia, né? Fazendo contrato, isso aí. Entendendo as leis, né? De diversas formas. Exatamente. E aí eu vou para o Flamengo, fico lá uns 4 anos, e de lá eu saio para um escritório de advocacia durante 6 meses, que era de um vice-presidente do Flamengo que me chamou para trabalhar no escritório dele, e ele já tinha também uma visão de trabalhar com o esporte, com a gestão, a administração e marketing esportivo. E fiquei lá um pouco tempo, aí fui para uma agência chamada Brasil 100%, que você conhece. De lá eu fundei uma agência chamada B2S, que você também conhece muito bem, e fazíamos esse trabalho que realmente não tinha muito no Brasil. Não, aí foi o start de tudo, né? A tua área esportiva, a parte de gestão esportiva, praticamente, ela decolou a partir da fundação dessa empresa, né? Exatamente. Com essa proposta de fazer uma gestão mais voltada a entender o que as marcas precisavam do mercado esportivo, né? Que é um dos grandes pilares do entretenimento, e como, né? E quais propriedades, né? Se relacionavam aos objetivos dessa marca, ou seja... Agregar valor. Exatamente. Não é só simplesmente patrocinar porque quer visibilidade, né? O negócio de botar na camisa. Sim, teve época disso, né? Que era a presença na televisão, vamos chamar assim, né? Era importante, mas hoje ela não se sustenta mais, né? Ela sozinha, é complementar. Sozinha não, pelos valores. E na época também não. Você não precisa comprar um patrocínio que te entregue só visibilidade. Visibilidade e awareness pode ser uma delas, né? Um dos ativos. Um dos pilares. Um dos pilares do patrocínio. Então, você pode ter ação de relacionamento, de venda, enfim, uma promoção. Por isso que a gente sempre falou naquela época que o patrocínio ele só corresponde a 50% do valor investido dentro do teu negócio. Os outros 50% é para ativação. Exatamente isso. E muitas empresas gastavam seu budget inteiro 100% no contrato de patrocínio e não tinha para ativar. E aí fica difícil deles atingirem o ROI lá que eles programaram. A métrica não batia. Exatamente. E uma dessas, né, das orientações... Cansei de avisar isso para as empresas, mas deixa Uma das quieto. orientações que a gente dava para essas marcas era exatamente essa. Olha, se você tem X para gastar, não faz um contrato... 10 milhões, faz um contrato de 5. Exatamente. Os outros 5 a gente faz a gestão para fazer ativação. Exatamente. De que forma? Aí vai ser um plano personalizado de acordo com o perfil do teu público e o teu objetivo, o teu target. Exatamente.
Exatamente, os objetivos de negócio deles, isso aí. de acordo com o plano estratégico daquelas marcas, daquela empresa, daqueles produtos que eles vendem. E nisso daí vocês atenderam quantas empresas, quantos patrocinadores naquela época? Consegue lembrar? Enfim, aí a gente começou, né? O início foi com a Ambev, né? Nosso grande cliente, Itaú também, né? TIM na área de telecom, depois mudamos para Vivo também. Isso tudo associado à CBF já na época, né? Também a CBF e alguns outros ativos no futebol, e inclusive alguns atletas, né? Que eles tinham um contrato com os atletas e não sabiam como usá-lo, né? Tem lá aquele negócio de 3 datas, de não sei o quê, de shootings, não sei quantas filmagens, né? E não dias de sabiam produção. como fazer a gestão disso e como ativar isso. Exatamente. E às vezes faziam muito institucional e não com um objetivo ou outro. A capilaridade não era alcançada. E aí a gente começou né, a mostrar... A mostrar como é que fazia, né? Entender o que eles precisavam, o que eles queriam daquilo e trazer essas propriedades para que eles atingissem o objetivo, gastando menos e potencializando aquele ativo grande que eles tinham na mão, né? Que às vezes os caras também tem isso, né? Que às vezes a marca ela pega para bloquear uma outra. E aí tal da exclusividade e tal. E aí o mercado americano nos ensina muito. Entende muito disso. De não ter tanta exclusividade como tem aqui no Brasil. A gente entende um pouquinho menos aqui no Brasil. Como é que a gente trabalha sem ter tanta exclusividade. Enfim. E aí, a gente trabalhou muito junto lá na CBF, né? Fazendo justamente isso, né? Quando a CBF tinha poucos patrocinadores, na época tinham 4 Na verdade, ou 5. não tinha dinheiro. Aí depois começou a ter patrocínios, mas continuou sem ter dinheiro. Aí depois, quando melhorou, aí sim, você tinha que começar a se preocupar com entregas, né? Com o retorno, né? O ROI, né? Do teu investidor, para que ele se mantivesse por mais tempo ali e gerasse retenção de outros clientes por conta do que eles estavam recebendo, né? Os outros parceiros, né? E para a marca também do patrocinado, nesse caso a gente está falando de CBF, é importante que o patrocinador também ative de uma forma, obviamente, de uma forma que esteja em conjunto também com os objetivos da instituição, né? Tem lá os limites e tal, era tudo aprovado por vocês lá no marketing, né? Mas e tem que ter um cuidado com a marca, uma marca muito sólida, muito importante, senão você desvaloriza a marca e na hora de fechar os outros contratos os valores serão menores. É isso aí. Então, o patrocinador forte, marcas fortes como essa, Ambev, Vivo, Itaú, eles fortalecem, trazem credibilidade também para o patrocinado. Né? É uma relação de 2 vias. Né? Sim, sim. Na realidade, eu sempre falei, Fred, naquela época, e era difícil às vezes, né? É que hoje é fácil a gente falar e as pessoas entenderem, mas por que não faziam isso? Né? Só que a gente tem que levar em consideração que qualquer análise, qualquer comentário, a gente tem que levar sempre como referência a temporalidade, ou seja, a época com que a gente está fazendo... Contexto histórico, claro. É isso aí. Então, nessa época, era difícil das pessoas entenderem, né, a importância da ativação, do posicionamento estratégico. Às vezes era difícil as pessoas entenderem o que elas precisavam fazer para que o vínculo dela com a seleção brasileira, por exemplo, aumentassem. E eu sempre fui, que eu até iniciei falando, e eu sempre fui muito defensor do seguinte, não existe patrocinado e patrocinador, né? Existem sócios. Parceiros, claro. Parceiros. Por quê? Eu só cresço se você crescer, você só cresce se eu crescer. Então, assim, não adianta você botar lá 10 milhões de dólares num patrocínio e quem recebe não entende que eu também preciso fazer com que o meu patrocinador também multiplique aquele investimento que ele está fazendo comigo. Não é só assim, ele botou 10, é porque ele está querendo usar minha marca, eu já entreguei minha marca, pronto. Ele não está comprando um produto. Ele está fazendo associação a um ativo. E esse ativo envolve muitas outras coisas, principalmente paixão, que era que a gente tinha, né, pelo futebol. Hoje diminuiu um pouquinho, hoje a gente está um pouco deturpado nos princípios. Hoje a gente não fala do futebol, a gente só fala da arbitragem, a gente está esquecendo do jogo.
né? Esse é um problema que a gente está passando, a mídia, os jornalistas, o próprio torcedor, os clubes, a gente está esquecendo do esporte, a gente está esquecendo do jogo, a gente só está falando da arbitragem, é uma parte importante, mas a gente está esquecendo das outras. E desvaloriza o produto. Desvaloriza o produto, né? Então, assim... Eu vi aquele jogaço do Botafogo com o Palmeiras, aquele jogo altíssima qualidade. Para mim foi o jogo mais intenso e o mais agradável de ver do ano inteiro até agora. Muito. Foi 1-0, eu acho. Foi 1-0, o Tiquinho Soares. 1-0 e um jogaço de futebol, dá Foi. gosto de assistir aquilo. No dia aí, seguinte, o que você tinha falando? Arbitragem. Arbitragem, não pode. Então, assim, isso, sinceramente, gente, tá chato. Assim, a própria mídia, o próprio jornalista só fala disso. Tá chato, sabe? É importante falar? Porque dá notícia, dá mídia, mas está esquecendo o jogo, né? Valorizar o que foi feito não é por causa de um lance que apagou o restante todo da partida. A gente está perdendo muito tempo com a arbitragem. É importante resolver, então ajam de outra forma, cobrem mudanças, não valorizem na mídia jogadas que foram discutíveis de resultado de análise individual, coletiva ou do VAR. Esqueçam isso. Foquem no jogo, porque naturalmente você vai começar a pressionar a arbitragem fazendo isso. Deixa que outras esferas ou de outra forma você comece a cobrar. Naquela época a gente não sofria muito com isso. Não. Você falava do jogo. Você falava, olha aquele lance que o Ronaldo fez. Olha aquela jogada do Roberto Carlos. Aquela defesa do fulano. Era isso que você falava. Eu acho que agora também tem um componente assim, que entrou nessa questão da arbitragem, que é o VAR. Né? O VAR é novo ainda e realmente ele traz aí como qualquer coisa que tem o ser humano, entre o ser humano e a máquina, né? As máquinas, no caso lá das câmeras todas que mostram, as linhas, aquela coisa tecnológica toda, no final é um ser humano que tem que tomar decisão. E aí cabe a interpretação. E a interpretação de um é diferente da do outro. Então, o VAR ele traz também esse tempero, eu acho que aumenta essa discussão. Independente de qualquer análise tecnológica, aquilo que o próprio regulamento prevê, a decisão de campo é soberana. Então, quem decide é o árbitro. Ele só tem instrumentos adicionais para que favoreça a análise e o processo decisório dele. Exato. Então, continua sendo uma análise dele, uma decisão dele. Então, assim, o VAR é culpado? Porque fulano mostrou uma imagem, não mostrou a outra? Beleza. Afasta. Tira o cara, põe outro, suspende, muda uma regra e vai ajustando. São processos de evolução, né? Só que, se eu jogar bem e fizer 5 gols, pode entrar VAR, pode sair VAR, que eu vou ganhar. Eu fiz a minha parte. Exato. Só que cada vez mais o jogo está mais truncado e cada vez mais tem menos gols. Então, temos que mudar algumas coisas, né? Não é só a arbitragem. O jogo do Flamengo agora teve um lance inusitadíssimo, né? Que o juiz estava sabendo da regra, ele usou a regra, né? Eu nunca tinha visto aquele lance do jogador usar a bola. Já aconteceu outras vezes. Eu nunca tinha visto. Eu fiquei na dúvida se era pênalti. E tinha uma pessoa que estava comigo assistindo que joga na base, E ele falou, é pênalti. Opa, até bati aqui. Nada. É pênalti. É pênalti, sim. Na hora eu falei, pênalti? Como assim? É pênalti, porque ele usou a bola para tirar... Para interferir na jogada e tal. Sim, sim. Só que, assim, tem algumas coisas que você também tem que ter um pouco de bom senso. A gente fugiu um pouquinho aqui, mas... a gente tem que ter um pouco de bom senso, Fred, numa coisa. Então, imagina agora quantas bolas vão parar dentro do campo em determinadas jogadas para que possam, de alguma forma, seguindo a regra, causar isso. Tem regras que são benéficas e tem outras regras que são arriscadas você tê-las. Né? Eu vejo por esse lado. Então, o torcedor agora que jogou a bola em campo está sendo enaltecido, porque ele que ajudou o time dele a ganhar. É um player fora do negócio. E o jogador do outro time não sabe a regra, né? Impressionante. Ele não sabe a regra do esporte que ele pratica como profissional, né? Então, aonde diz que para eu praticar eu preciso conhecer a regra? Tem algum curso para isso? Deveria ter, né? Então, já começamos a entender
Uma parte do Esse problema... rapaz que estava do meu lado, ele joga nos Estados Unidos e ele fala, a gente tem cursos, eu sei dessa regra porque a gente É obrigado, senta faz lá prova, estuda. Exatamente. Hoje, você pode não saber nem ler e escrever. Você vai jogar bola. Como é que você vai saber a regra? Se você perguntar para o dirigente, para o presidente do clube, ele não vai saber a regra. Se você perguntar para o diretor de competições, ele não vai saber a regra. Entendeu? Então, assim, o problema não é questionar a regra. O problema é que a estrutura está errada. Toda. Mas vamos voltar aqui. Vamos falar aqui o seguinte. Que isso é uma coisa que foi só um paralelo de como era a nossa realidade naquela época para o que é hoje. A gente se preocupava naquela época em ativar, entregar, melhorar a percepção do público e do torcedor em cima de um determinado patrocínio, né, em relação ao futebol. E hoje a preocupação de todo mundo é a arbitragem. Por isso que eu fiz essa parte aqui e tal. Não, mas isso é interessantíssimo que você está falando, porque na nossa época lá, do início dos anos 2000, a gente propunha, e você sempre foi, assim, deu suporte para que a gente fizesse e tal, porque a infraestrutura era muito precária, né? Lembra na Granja, quando a gente começou a fazer Não tinha nada. Aquela tenda da Ambev, que depois até virou um espaço montado, já construído, um espaço para os patrocinadores terem lá, fazer essas ações de relacionamento e tal, quando a seleção está lá treinando. Não existia, a gente montava. Se lembra nos estádios, Nelson, quando a gente tinha que montar os camarotes? Os estádios eram precários, caindo reboco e tal, e a gente fazia toda uma Se falar uma todos os cenografia. estádios que nós fomos e o estado interno, né, onde a torcida não vê, né? Não teria muito jogo de futebol no Brasil, né? E a gente fazia uma cenografia, às vezes com lycra, com outras coisas assim criativas, né? E a gente transformava, as pessoas entravam falando, não, isso aqui não é o Mineirão estádio da época, não é o Maracanã. Os nossos parceiros lá do Grupo Águia e também lá o pessoal da EAR. E a gente fez muito disso. O pessoal, hoje ninguém imagina com esses estádios de Copa do Mundo. De Copa do Mundo, tudo isso. E os que não entraram em Copa do Mundo, que vieram também. Tiveram que ser reformados para se adaptar à realidade. E outros, né, o estádio do Palmeiras, o Allianz Arena. E, enfim, outros que não entraram na Copa do Mundo, mas que também se renovaram, se modernizaram. Mas naquela época não tinha infraestrutura. E a gente já procurava dar aos patrocinadores que já investiam... Uma entrega, uma identidade, uma roupagem. E uma experiência, né? Que fosse... Os camarotes. De fato, Itaú, uma experiência de estar num lugar que, porra, embora não sejam aqueles camarotes pequenos de hoje em dia, a gente fazia uns camarotes grandes, mas com segurança, comida, bebida incluído. Você está sentado num lugar, não vai receber copo com urina. É isso aí. Na cabeça, como era antigamente. Né? E isso valoriza muito, né, o espetáculo como um todo e a experiência, né, de quem se relaciona com a marca. A gente foi envelopando o produto, né? Exato. Foi criando uma identidade para ele, né? E ações de experiência, de relacionamento, né, de branding, de marca, porque aquilo ficava realmente como um setor exclusivo daqueles estádios capengas aí que tinham naquela época. Capinha no assento, tinha camisa, tinha translado, toda a parte de A e B, tudo. Entrada exclusiva. Comida e bebida de qualidade. É isso aí. Então, hoje é fácil, né? Você já tem uma estrutura no estádio, mas em algum momento alguém começou isso. Exatamente. E usando criatividade para aplacar a falta de estrutura. Eu falo muito, Fred, dessa época, né? Quando as pessoas falam hoje sobre futebol, sobre estrutura... eu gosto muito de ressaltar para eles o seguinte: vocês estão vendo tudo aí que vocês estão curtindo, aproveitando? Alguém começou, né? Alguém teve que dar o pontapé inicial e estruturar tudo isso. Você sabe a dificuldade que foi para transformar esse produto? Numa época que ninguém se preocupava em fazer isso. Você sabe disso, né, Fred? Ninguém se preocupava em fazer isso. Só tinha uma pessoa que arregaçava a manga e se preocupava em fazer isso, né? Você sabe quem, né? Vamos fazer que nem o Luiz Roberto. Você sabe quem, né? Vai ficar parecendo que a gente está puxando o saco um do outro aqui, mas a verdade era essa. Mas a verdade tem que ser dita, né? Então, assim... Você era o parceiro que a gente encontrava na CBF para a gente poder falar e propor transformar em realidade. Para transformar a experiência dos patrocinadores, valorizar o próprio patrocínio da CBF, né? Que amanhã você consegue contratos melhores
né? E com mais propriedade. Você começa a criar uma infraestrutura e começa a criar experiências que você tem Ativos, mais né? Para você poder ativos entregar. que você consegue vender e entregar para o patrocinador, que não são aqueles só visibilidade ou associação de marca e tal. Então, eu acho que era difícil. Começar dá muito trabalho, né, Dá Nelson? muito Começar trabalho. uma coisa E aí, do assim, início. ter os parceiros certos nessa hora e as empresas engajadas em querer fazer diferença no mercado era importante. E aí, quando vocês começaram nessa época lá com a gente, foi bacana, porque deu condição da gente poder estar desenvolvendo um trabalho diferenciado, né? Para hoje você ver tudo que está acontecendo, né? Uma empresa, um parceiro, pessoas comprometidas botaram muito a mão na massa para transformar aquilo em realidade, Exato. né? E aí, nessa época, vocês chegaram a atender lá para, por exemplo, para a CBF, por exemplo, que é umas 7, 8 empresas, mais ou menos isso, não era? A gente já Eu sei tinha que lá os tinha Itaú, Ambev, Vivo, pra, é, TIM. a Nike para Jobs e tal. E aí, os novos patrocinadores da CBF, né, conversando com você e com falta de estrutura lá, pessoas para te ajudar, a gente acabava conversando com eles também para poder explicar para eles os ativos que eles tinham, Sim, como facilitar funcionava. eles a entregarem, E né? entregar, né? A Copa de 2006 para 2010, para a Copa de 2010, teve, né, um upside grande de patrocinadores entrando, marcas fortíssimas como Seara, né, Nestlé, e tantas outras que entraram Bastante, lá foi depois. uma época bem movimentada, né, do marketing esportivo, né, e principalmente relacionada à seleção brasileira, né? Depois a Mastercard também, que entrou por intermédio nosso, que era Sim. cliente da nossa outra agência, que a gente ainda não falou, Maria que Clara. é B2, exatamente, que é a B2S e a Octagon, né? Que a gente virou. E já estava nascendo essa questão da Octagon, né? Isso foi mais ou menos que anos, quando houve essa entrada da Octagon aqui no Brasil? Então, Nelson... Eles já tiveram uma época, saíram. Exato, eles tiveram com uma outra agência, né? Não deu muito certo. Aí eles saíram, voltaram. A Octagon, assim, antes de explicar... Uma a multinacional. É uma multinacional do esporte e ela pertence a um grupo gigantesco de agências de comunicação, marketing e de ativos de mídia, né, que se chama Interpublic Group, que é listado na Bolsa de Nova York. Né? É o grupo McCann Erickson e tinha o grupo da CMG, que era uma outra holding que controlava a Octagon. Né? E aí eles começaram a olhar de novo o Brasil com os grandes eventos que estavam vindo para cá, Copa do Mundo e Olimpíadas na sequência. Né? Fato raro também, né? de ter um país... Agora está acontecendo com os Estados Unidos. Sim, mas naquela época não. No mesmo ciclo, né? Uma Copa do Mundo e umas Olimpíadas logo em seguida. E a gente começou a namorar e a Octagon vem. Nós éramos uma agência muito pequenininha também, né? Você lembra? Éramos 5, 6 pessoas. E a Octagon vem ao Brasil e começa a procurar quem fazia um trabalho parecido com o que eles faziam lá. E aí eles acham essa agência muito pequenininha, que era nossa, e começa a conversar, né? Pessoas lá de fora, da Espanha. Tinha o Alexandre Leitão com vocês nessa época, na empresa? Já, né? Já. E aí pessoas de fora também, né, que tinham um relacionamento com a Octagon, indicaram a gente, vai, conversa com esses caras, porque eles estão fazendo um trabalho parecido com o que você é. E aí, mesmo sendo uma agência pequena, começamos o relacionamento com a Octagon em 2008, né, foi um namoro, e depois virou casamento em 2010. E aí vocês se transformaram em Octagon. Aí a gente se transformou em Octagon Brasil, exatamente, que era a empresa, essa multinacional. Brasileiro. A gente era, na verdade, sócios da nossa empresa, da nossa agência, era a CMG, né? CMG Brasil, que é essa holding. E a gente se tornou essa empresa, sócia CMG, e nós dois como sócios, ela se tornou a Octagon Brasil. E aí a gente cresceu muito, o know-how dos gringos norte-americanos. Falar americanos não, somos todos americanos. Somos todos americanos. Dos norte-americanos, no know-how que eles têm de muito tempo trabalhando o esporte realmente como um pilar do entretenimento. E aí trouxe o nosso know-how de local com o know-how deles de global, de terem passado por várias Olimpíadas e várias Copas do Mundo. E a gente, né, o crescimento foi
gigante. Eles trouxeram para o Brasil também clientes que eles já atendiam, como Johnson & Johnson, Liberty Seguros, né? E a Mastercard e outros clientes que eles já... BMW, outros clientes, grandes clientes que eles já atendem décadas. E a gente, na Copa do Mundo, por exemplo, a gente tinha lá atendendo 6 patrocinadores da FIFA, Copa do Mundo, incluindo a Wise Up do Flávio Augusto, né? Que aí é onde começou o vínculo dele com vocês, né? Conosco, e a nossa ida para Orlando City, que depois a gente fala. E Copa do Mundo, Olimpíada, a mesma coisa, né? A gente continuou fazendo, né, essa ação de relacionamento com as marcas para entender e negociar com as entidades quais eram os ativos que aquelas marcas precisavam para poder atingir os seus objetivos. E aí, aumentar as métricas lá que eles precisavam de sucesso. O tal dos KPIs. Exato. Graças a Deus e a muito trabalho, né? Exatamente. Os KPIs lá que eles adoram falar e que são importantíssimos, que sejam traçados e medidos, e que a gente conseguiu, assim, entregas fantásticas num momento conturbado, que o pessoal também não lembra, que Copa das Confederações já estava passando por uma convulsão social no Brasil, e as pessoas miraram muito lá nos estádios de futebol, né, como se o orçamento para os estádios fosse tão grande, né, depois do que a gente viu. Isso aí. Que veio Todo depois... mundo questionando o investimento que estava sendo feito pelo erário público. Exato, nos estádios. Nos estádios. Aí, enfim, teve aquela convulsão social, popular, e o alvo eram os estádios e os patrocinadores e tal. E a gente ainda teve que adicionar essa dificuldade operacional. O fator de risco. Muito, um risco grande, pessoas de fora. A gente não dormia na agência para fazer o negócio acontecer. Às vezes, os ônibus, enfim, a logística de um ponto de encontro até o estádio era complexo. Às vezes se pegava no meio de uma manifestação, às vezes violenta. Foi enfim... Foi um aprendizado, na realidade. Foi um aprendizado, e a gente usou inteligência, assim, simples, né? Pra você ter ideia, a gente contratou motoqueiros para ficar rodando um pouquinho antes, para saber qual era a melhor rota. Para onde a manifestação estava indo. Não existia um caminho pré-determinado. Exato. E também usando, enfim, as câmeras de algumas cidades que tinham. Enfim, com infraestrutura tudo facilitada. Sim, vocês ligaram para a CIA, pegou lá o sistema deles. Basicamente não, isso. Porque a CIA estava atrás da gente. Estava atrás da gente, né? Eles estavam contando com muita tecnologia, a gente estava contando com inovação. A inovação, ela tem muito cunho tecnológico, obviamente, mas a inovação ou pode operacional. Ela pode ser, né, uma inovação não tecnológica, né? Para você ter uma ideia, tem uma história dessa lá no estádio no Orlando City que é muito engraçada. Lembra na época da Covid que eles botavam assim, propagandas virtuais nas cadeiras? E aí o nosso estádio a gente conseguiu, graças a Deus, era assim. Aqui não era virtual, né? Botavam um tecido lá em cima, né? Era virtual físico. Lá era virtual, então só via na tela os lugares. Só que a gente começou a abrir o estádio antes, com capacidade para 20%, 30%, 50%. Sim, para poder dar espaçamento, foi aquelas coisas ainda todas. Em 2020. E aí, com muita segurança, muita tranquilidade, muito investimento de tempo e dinheiro em poder fazer a gestão lá da Covid, não deixar o negócio... Enfim, umas regras muito grandes, o trabalho muito bacana. De responsabilidade, você está lidando com vidas humanas, né? Exato, e tenso. E depois a gente provou que não se espalhou por ali, que, na verdade, o jogo foi uma válvula de escape das pessoas que não aguentavam que estavam tensas de ficarem presas dentro de casa. Mas então, teve um jogo desse que tinha aquele painel virtual e era um fundo azul. Era um jogo da US Soccer, da seleção americana. E aí, era um jogo feminino e era doubleheader, ou seja, eram 2 jogos. E tinha um jogo do Brasil antes. Antes ou depois. E tinha umas pessoas sentadas lá, bem na onde fica a marca, não lembro qual é a marca agora, com a camisa amarela. E a camisa amarela era a cor da bola. Então, enfim, no digital ali a cor da bola era amarela, exatamente para ela não sumir no na hora virtual. de passar no virtual. Então, quando o computador entende que o amarelo ele não some, as pessoas sentadas de era amarelo tá furando, né, o digital, aquela marca. Então, tinham pessoas assim no meio da marca e a marca não aparecia, não estava dando aquele retorno para a marca que investiu ali no evento.
E aí a pessoa daí, só que desesperada, eu olhando aquilo, eu falei, olha só, você não tem camisa azul vendendo na loja? Então vai lá e oferece para essas pessoas camisas azuis. Elas vão botar a camisa em cima e você fala, ó, toma aqui, mas vocês têm que botar essas camisas azuis ou mudar de lugar, eu realoco vocês e tal. Receberam a camisa, botaram felizes da vida, receberam um brinde e acabou o problema, né? Então isso é inovação e de quem conhece o negócio e tal. Daqui a pouco eles ligam lá, resolveu aqui na televisão. Como é que vocês tiraram as pessoas? Como é que vocês tiraram as pessoas? Não, ninguém tirou a pessoa, tá todo mundo lá. Todo mundo lá. Só tem que entender, né, a tecnologia ali, como a inovação de uma coisa muito simples, né, analógica, manual, mecânica. Não pode atrapalhar. Exatamente. Então, inovação não é só a tecnologia. Às vezes a pessoa confunde um pouco, né? Inovação é solução. Conhecimento, é solução, Solução em diversas esferas, né? Exatamente. Ter conhecimento daquilo para propor soluções criativas que funcionem. E hoje em dia não tem muita gente com cabeça de pensar a solução, só execução. Mas vamos lá. Me fala aí. E aí, nessa época, então, com a Octagon, fez lá as Olimpíadas, ativação, e aí, em algum momento, surgiu a ideia de vender. Como é que foi essa questão da saída da Octagon? Eu não me lembro mais, tem muito tempo isso, Fred. Vou tomar para mim também, muito tempo, já parece, né? Parece que... Mas entregamos uma Copa do Mundo com muito sucesso, Jogos Olímpicos idem, né? E a Octagon feliz no Brasil, realmente da outra parceria não tinha dado certo. Mas passam os grandes eventos, a empresa começa a olhar esse mercado, para onde vai, como é que não vai. Tem ausência de liga, não tem uma liga aqui no esporte principal, enfim. Ela está olhando com a imagem dela de mercado norte-americano. E né? Europeu também, eles são muito fortes na Europa e também na Oceania. E com alguma força também na Ásia, multinacional. Né? E começam a pensar, saímos ou não saímos? Antes de eles começarem a pensar, a gente, nós, sócios, né? Aqui, o Alexandre, a gente já pensava, olha, se eles saírem, a gente precisa, né, antecipar esse processo. E aí, a gente foi lá, né, comprou a participação deles, que era majoritária, entregamos com o maior sucesso, a gente continua parceiro de vocês. E aí, a gente já estava, Nelson, nessa época, a gente já estava em Orlando, lá, construindo um clube do zero, né, construindo estádio, centro de treinamento, a marca do clube, né, a história, as bases, os pilares, né, o posicionamento, branding, né, ou seja... Sim, porque surgiu o convite lá do Flávio, né, do WhatsApp. Né, até porque tinha vocês como parceiros por conta da Octagon, né? Aí, o que acontece? Ele faz a proposta para vocês para irem para Orlando para montar um projeto inovador. Um clube de futebol brasileiro em solo americano, né? Exatamente isso. E aí? E aí que dá aquele friozinho na barriga, né, Nelson? Largar tudo e ir para lá com cara e coragem, é um mercado bacana, mas desconhecido, né? Desconhecido, e quem olha de fora acha que eles fazem tudo certinho, tudo maravilhosamente bem, e aí, enfim, aquele storytelling que eles sabem contar muito bem, que a gente não sabe contar tão bem. Mas o fato é que sócios dessa agência de enorme sucesso, ainda fomos para os Estados Unidos em 2015, já sabendo que seríamos um clube da MLS, da Major League Soccer, lá, que é a primeira divisão do futebol nos Estados Unidos, em plena expansão. Né? Na verdade, o Flávio pediu para a nossa agência fazer um estudo, porque ele já morava na Flórida, e ele já observava que o futebol já estava acontecendo, né? Porque ele costumava levar o filho dele nas competições amadoras. E ele via 10, 15, 5 mil pessoas, né, consumindo, vendo futebol. Ele fala, já está acontecendo, não é que vai acontecer, está acontecendo e eu quero participar disso. Como é que eu faço? Então ele encomenda um estudo, e o estudo, como resposta, vem lá dizendo, olha, tem que ser MLS, tem investimento, e tem que ser rápido, porque o upside está gigantesco e agora vai catapultar o negócio para cima. E tem umas cidades aqui que são interessantes, inclusive Orlando. E aí ele falou, não, já moro em Orlando, eu vou querer Orlando. Né? E tem um clube aqui de futebol de minor league, era a terceira divisão na época,
essa liga, né? Porque lá são ligas, não são Sim. divisões, né? E aí, com base nesse estudo e muita coragem do Flávio, a gente começa a negociar com a liga, né? O Flávio negociar com a Major League. A Major League Soccer, na verdade, é uma empresa de sociedade limitada, empresa normal, não é aberta, não precisa divulgar balanços, nada disso, em que os sócios sentam na mesa assim, né? São sócios dessa empresa. E decidem quem entra e quem não entra. Quem sai, o que precisa fazer para entrar, o que precisa fazer para sair, tá com É o seus famoso comitês. board. O board, que eles chamam Board of Governors, que é o board dos donos. E eles decidem, os comitês que são formados por esses donos, também decide o commissioner, que parece que é o dono da liga, na verdade é um funcionário dessa empresa, como se fosse o CEO, Exatamente. que é o commissioner. E ele tem lá a governança toda, né, decidida pelos comitês, pelo conselho, e ele segue aquilo como grande executivo, né, o spokesperson, a pessoa que fala em nome. Uma decisão colegiada. E uma decisão de empresarial, né? Então os sócios, né, você tem que cumprir essa condição, essa e essa para você entrar, tem que provar que o mercado é um mercado em ascensão, blá, blá, blá. E aí você tem o ok dos seus sócios, seus futuros sócios, e aí você tem que... Aquilo tem um valor. Aquilo tem um valor, que se chama de taxa de entrada. Não é franquia, porque o modelo da Major League Soccer ele não é um modelo de franquia. Embora se assemelhe muito com franquia, porque quando você entra de sócio, você assina um contrato também com essa empresa, que é a Major League Soccer. Essa empresa que você é sócio hoje são 30 times, então você entra de sócio, você tem 30 avos dessa empresa, você assina um contrato de operação daquele determinado clube naquela determinada região, território. Então, por isso que se assemelha muito com franquia, mas não é esquema de franquia. É uma filial, vamos botar assim. Não está sob a égide da lei de franquias, né, de franchise. Como é a NBA lá, por exemplo. Então, essa taxa de entrada, que em 2013 era 70 milhões, ela agora em 2023, ou seja, 10 anos depois, ela saiu por $500 bilhão. Ou seja, quase que 10 vezes o valor pago lá, 10 anos atrás. Então, a liga lá, realmente, o resultado do trabalho acho que foi razoável, foi bem feito. O Flávio já saiu, já vendeu, né? Vendeu muito bem, ganhou bastante dinheiro nesse período em que ele comprou e depois vendeu, valorizou muito o negócio, Sim. Fez tudo certo também. Transformou a imagem, a identidade visual e corporativa. Criou, né, uma história, um clube que eu falo, isso ninguém vai nunca tirar de mim. Construiu um estádio. Que o clube vai estar aí 150 anos e eu vou estar em algum outro lugar, não sei aonde, no céu, inferno. Esperamos que céu. E aí... Vai ter lá. Vai estar lá o clube jogando, provavelmente, campeonato, como a gente vê os clubes daqui. Né? E, enfim, então tem coisas assim que... na história está lá. Minhas filhas, quem foi o responsável, netas e bisnetos, e falando, papai participou dessa construção, isso me deixa muito orgulhoso. Não foi fácil, foi muito difícil, o mercado já muito maduro, né? E a diferença de cultura para vocês saírem do mercado brasileiro para o norte-americano, isso foi um impeditivo, isso dificultou, ou o futebol nivela todo mundo? Não, ao contrário, o americano, ele, assim, até com uma certa... razão, não diria razão, porque arrogância nunca tem razão, né? Com uma certa o resultado do que acontece no mundo, né? O americano entende, ele acha que realmente ele é melhor em tudo, né? Ele acha. E ele acha que ele é melhor na criação dos negócios, que ele é melhor na criação de um ativo, né? Mas não é. Para você ter ideia, desde a época da Octagon, eu comparava executivos do mesmo patamar entre o Brasil, executivos brasileiros aqui, e de lá de fora, da própria empresa. E os brasileiros serão sempre, na minha visão, melhores, né? E eu acho que na visão da multinacional também, porque eles levaram alguns brasileiros para rodar. Os resultados traduziam isso, né? Exato. E, Nelson, a gente, com 10 funcionários, a gente entregou a melhor margem das Octagons do mundo. A gente foi os 10 funcionários, incluindo todo mundo. A gente foi para Nova York lá para receber... Foi do Gustavo ao Alexandre. Gustavo. Eu falei com ele semana passada, eu acho. Exatamente. E gente muito boa. Sim, a gente fala... Eu já encontrei com ele aqui. Ah, é?
Ele estava aqui, veio no shopping, aí passou aqui, né? Eu sei que e tal. Então, se ele Muito, tiver, é um querido. Se ele ver isso aqui, abração, Gustavão. Ele sabe que é um querido. Ele é muito eficiente também. E aí, todos lá em Nova York e para receber o prêmio e tal, não sei o quê, eles não entendiam como é que era só isso, de gente, fazia aquilo tudo. Então, a gente tem que entender que o executivo brasileiro é muito bom, muito preparado. Sim. Mas, dito isso, você entra no mercado em que eles são líderes, eles entendem esse negócio, entendem investimento e, acima de tudo, eles entendem muito e fazem muito planejamento. Focam em resultado. Que brasileiro, às vezes, peca um pouco. Planejamento de médio e longo prazo. Não, o nosso é imediatista. É o que acontece agora, não amanhã. Isso é uma falha que a gente pode aprender muito com eles. Eu aprendi muito, te confesso. Mas, dito isso, a gente precisa ter viralatismo nenhum. Os executivos brasileiros, os funcionários brasileiros são muito bons, muito preparados. Talvez por essa mudança de cenário o tempo todo, essa instabilidade. Molda, tem que ser criativo e ter jogo de cintura e técnica e conhecimento mais do que eles. E tem uma coisa que é muito bacana deles, que a gente pode fazer também, que é um grande diferencial, é a criação do ambiente de negócios. Lá funciona um ambiente de negócios, que você valoriza o negócio. Você não vê um dono de um clube, mesmo que ele ache isso, que foi roubado, enfim, essa linguagem mais chula, teve equívocos de juiz no jogo, ele perdeu um campeonato por conta disso. Ele não vai para a imprensa falar isso, porque ele vai desvalorizar o produto dele, que ele faz parte. Ele é sócio, né? Então, ele está falando contra ele mesmo. Exato. E isso é só uma parte desse ambiente. Então, você cria um ambiente de negócio, que você discute negócio. Aquele clube que está ali, ele não é inimigo, ele é concorrente, né? Ele é competidor de uma parte do negócio. O outro negócio é o seguinte, para eu estar bem, você, concorrente, tem que estar bem. Para que a gente esteja melhor amanhã, você tem que estar melhor e eu tenho que estar melhor. Para eu ganhar mais, eu dependo que você esteja bem. Exato. E vice-versa. Exato. Se a gente for olhar só no bolso, por exemplo. Então, esse ambiente de negócios deles acaba sendo saudável. Muito saudável. E é um ciclo virtuoso e não vicioso, como é aqui, às vezes, querer botar o parceiro, o concorrente, para baixo, a todo custo, né? E desvalorizando o próprio negócio. A gente está vendo isso, até a gente vem de fora, hoje em dia, desvalorizando o próprio produto. Pô, se você acha que é isso, então porque você comprou um clube, né? Assim, a gente fica pensando como é que... Enfim, mas a gente vê também que esse tipo de coisa não vai ser dono nunca de um clube nos Estados Unidos, entende? Porque lá, esse ambiente de negócios, mas também tem as regras duras. A pessoa expulsa da liga. Se ela descumpre, da mesma forma que eles aceitaram, eles podem te comprar e te retirar da sociedade. E aí vai entregar para outro operador. Outro vai e faz isso aí. Como aconteceu na NBA aí, alguns anos atrás, no LA Clippers, né? Que o dono foi obrigado a vender. Nesse caso é a franquia, né, da NBA. Sim, mas o conceito de retirada para não prejudicar o todo existe. A regra da empresa, nesse caso, da empresa Major League Soccer. Então, esse aprendizado no mercado americano é muito bacana e a gente tem muito que aprender com eles. Principalmente todo mundo trabalhar junto para criar esse ambiente e um ciclo virtuoso, né, de desenvolvimento do esporte como entretenimento. O esporte sempre foi um pilar do entretenimento, importantíssimo. Eles entendem isso. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, acha que são coisas diferentes. Desassociar as duas coisas, né? Não é. Não é. O esporte é um grande pilar do entretenimento. Só que é competitivo, tem uma série de outras coisas, mas é entretenimento. Então, não é matar a competitividade, nunca esquece. Não, pelo contrário. Mas é desenvolver a competitividade como uma força motriz para desenvolver o ambiente como um todo, a sociedade como um todo. Né? Meu sonho não é que amanhã... Não é só o seu micro-universo, é o macro-universo. Exato. Então, isso a gente aprende muito com os americanos. Mas a chegada lá é um pouco, olha, você é brasileiro, falar com esse inglês aí macarrônico, e eles olham de cima para baixo. Sim. Estou generalizando, óbvio. Sim, e você não estava nem indo para Miami meio latino, né? Você estava indo para Orlando. Isso. E um Orlando local, né? Não é aquele Orlando raiz, mais para Disneylândia, não, é mais para downtown e tal. E
E sim, foi muito difícil, é muito difícil. Essa espécie Essa transição. de entendimento deles, até uma certa arrogância de que eles são melhores em tudo, que você não entende nada. Eles tiveram que recuar um pouquinho no futebol, né? Tanto que a Liga, no início da década dos anos 2000, a Liga quase faliu, né? 3 empresas foram donos de 10 clubes para manter a Liga. Eles foram comprando os que queriam fechar, né? E aí reviram um monte de coisa. Inclusive, eu não sei se você se lembra, mas a MLS lá, o jogo não acabava em empate. Se acabasse empate, tinha um negócio de shootout, que é um negócio que o jogador vem e tem ele, o goleiro, ele tem X segundos. E aquilo foi legal no início, não deu certo. Era novidade, mas ela não se perpetuaria. Você não atraiu o americano raiz, que eles achavam que iria gostar disso, e vocês que gostam de futebol americano, beisebol e tal, e afastou as pessoas que já gostavam do futebol como ele é. Porque querer botar como se fosse um field goal não rola, né? Exato. Exato. E fizeram uma leitura errada. Era um kicker. Fizeram uma leitura errada no sentido de adaptar o futebol às necessidades do mercado americano. E não o oposto. E não, exatamente, manter a autenticidade do jogo, que é global, e trazê-lo para os Estados Unidos com essa organização americana e tal, e trabalhar isso. Quando eles perceberam isso, foi aí que eles trouxeram o Beckham, né? Exatamente. Eles trouxeram o Beckham como um dos pilares disso. Ele foi embaixador da Liga, casado com a Spice Girl, foi para LA, né, jogou no LA Galaxy, teve essa mudança. Inclusive, eles implementaram uma lei, né, para furar o teto do salarial, que é o Designated Player. E hoje a Liga tem 3 desses e aumentou o cap salarial para ser competitiva no mundo. E, Nelson, a Liga, assim, a curva, né, do gráfico de crescimento da Liga é impressionante. E continua, né? Quando a gente entregou o projeto para o Flávio, a gente falou, tem que ser agora. Que daqui a pouco não dá. Tem que ser já. E tinha que implementar uma série de coisas, né? Porque você tem que implementar um estádio numa região central. Quanto tempo demorou para construir o estádio lá? Demorou um pouquinho menos de 2 anos, tá? Desde que começou a trabalhar a fundação. Sim. 45 mil lugares? Não. Não, 25.500. Eu tinha visto o projeto, mas não me lembrava a capacidade. Na verdade, iria ser de 19.500. Só que a gente jogava num estádio de futebol americano que tem 60 mil lugares. E a gente botava de média 33, 34 mil. E aí a gente... não vai dar certo. Refizemos o projeto no meio e adicionamos assentos, né, para não perder tanto, né? E realmente o primeiro ano, o segundo ano, todos os jogos sold out, tudo vendido. A torcida veio. E lá é uma coisa que é diferente daqui, você vende antecipado, né? Você vende antecipado, né? São os season ticket members. E tinha fila, na verdade. A gente tinha botado tantos e tal, tinha fila para aquisição dos season tickets, que também tem que manter alguns para venda avulsa, né? Você precisa atender turismo, e você precisa atender os turistas que estão lá, enfim. Você precisa... Mas, enfim, é isso. No início do ano, era praticamente 100% da venda do estádio no ano inteiro, na temporada inteira, de forma antecipada, né? Exato. Grosso modo era isso. Exato. E aí tem planos, né? Que o cara paga à vista, que o cara paga em X parcelas. E o fato é que é diferente, é um mercado diferente e tal. Mas hoje, o comportamento do consumidor é diferente. Exato. Por isso que o mercado é diferente. Exato. E isso faz parte também do ambiente do futebol, mas também a gente pode aprender e levar de outros lugares do mundo um sócio-torcedor, para você adicionar, além do fator ticket, adicionar conteúdo, né, mídias digitais dentro de um ambiente controlado do clube, ou seja, não controlado no sentido de esconder nada, mas no controlado de você falar com o teu cliente, teu fã, de forma direta, sem intermediários, né? Comunicação é complicada, né? Tem aquele negócio, aquela brincadeirinha do telefone sem fio, né? Um inteiro passa já era. Então, foi muito bom, né, Nelson? 9 anos lá, agora estou de volta, graças a Deus. Mas é para aprender. E a curva de crescimento da MLS, ela continua muito alta, apontando para cima,
porque ainda tem agora esses eventos, né? O primeiro campeonato mundial de futebol da FIFA, de clubes da FIFA, com mais clubes em 2025, e na sequência a Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo da história até agora, que são 48 times e não mais 32, como era, né? E nos Estados Unidos. Então, continua. E a MLS é um catalisador disso, porque... Porque mesmo que seja tripartícipe, né? Canadá, Estados Unidos e México, a maior parte dos jogos é em território norte-americano, né? E o Canadá tem clubes do Canadá que jogam a Major League Soccer. Sim. Né? Toronto, Vancouver e Montreal. As 3 principais cidades. Exato. E eles jogam a MLS. Até o NBA também jogam. Exatamente. Toronto Raptors. Exato, sabe tudo. Então, também fazem parte desse. E o México está se aproximando muito. Já tem hoje um campeonato no verão lá nos Estados Unidos, que é entre todos os clubes da Liga Max com a MLS. Já acontece nos Estados Unidos. Tem sido nos Estados Unidos. Um ano vai ser no México. Isso é importante, até porque, para quem não sabe, o clube com o maior número de torcedores do mundo é mexicano, né? É o América do México. Há controvérsia. Vai falar isso para um flamenguista. Ele não, já é. Não, não, do Flamengo não é do mundo, é do universo. É diferente, Fred. Então, mas é isso. É se aproximar da formação do futebol latino, né? Aproximação, se fala bastante em juntar, porque lá a Libertadores de lá se chama Champions League da CONCACAF, né? Deixa quieto. São times da América Central, né? E a América do Norte. Sim. Tanto que fizeram a Copa América agora num formato diferente, meio que juntando todo o continente americano, né? Exatamente. Então há já essa possibilidade também amanhã. Isso pode ser uma possibilidade de juntar esses mercados, e a Libertadores ainda dá um passo adiante. Eu acho que é uma tendência para você enfrentar o modelo de gestão lá do Platini na UEFA, né? Platini não é... Platini é o... É que eu estava lendo matéria do Platini essa semana. Nem lembro mais quem é o presidente lá da UEFA. Que é fortalecer justamente as competições americanas aqui para fazer frente ao que eles fizeram lá, né? Exato. Então, você juntar todas é interessante. Nada melhor que o mercado americano, que é gigantesco no esporte, né? Eu acho que essa é uma tendência. Eu acho que a Conmebol tem que olhar com bons olhos os clubes brasileiros. Em vez de ser Libertadores da América, vai ser Libertadores das Américas, né? Exatamente. Norte, Central e Sul. E o mercado é tão relevante, o mercado americano, que agora, a gente falando aqui, tem clubes do mundo inteiro fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, nesse exato momento. Né? Sim, sim. Por quê? Porque eles querem se apresentar ao mercado americano. Você passou a ter uma competição muito forte de pré-temporada lá, né? Por quê? Por isso. Que boa parte dos sócios são brasileiros. Muitos. Mas, enfim, e aqui no Brasil não tem um clube que faça, está atrasado, o futebol brasileiro, não só o clube como seleção, de expansão, né, de internacionalização da marca. De forma consistente. Faz uma escolinha ali, mas isso não é plano de forma consistente. expansão. O Flamengo hoje está querendo comprar um clube, né? Na Europa. O Botafogo está com o Textor no planejamento de expansão internacional da marca. E só. Eu não sei se tem mais outro que tem esse tipo de planejamento. O Flamengo querer comprar um clube, enfim, é uma tendência e tal. Já quis, né? Inclusive falava-se nos Estados Unidos, Las Vegas, e não aconteceu. Falava-se também em Portugal e agora parece que vai voltar a se falar nisso. Não sei até que ponto isso é... O Flamengo vai ter eleições agora, não sei até que ponto é mais eleitoreiro e menos tudo de negócio ou não. Lógico. Não sei, não posso fazer esse juízo de valor. Mas o processo de internacionalização da marca não quer dizer que você tem clube, que você vai comprar um clube. O Real Madrid não compra clube nenhum para fazer o processo. O conceito é outro, na realidade. É isso. Então, o que você tem são os grupos, né? O principal conceito, Fred, passa pela forma de gestão do teu próprio clube. É isso. Hoje, no formato que tem, talvez algumas SAFs, porque tem focado como modelo de negócio, gestão empresarial,
possa até fazer isso, o restante não dá certo. Eu acho que, independente de ser SAF ou ser associação, depende muito da gestão, né? Da cabeça. Não, da cabeça. Você pode ser uma associação e ter uma cabeça de negócio. Sim, mas se for associação, a gestão não tem independência. E é que nem você morar num grande condomínio. Você está num condomínio que tem 5 moradores, você conseguir convencer 5 moradores em fazer algo para o bem comum é mais fácil do que você morar num condomínio que tem 1.000 unidades e que você depende de 2/3, né, para conseguir fazer uma melhoria, você ter essa aprovação. Cada pessoa pensa de uma forma diferente, cada um tem os seus próprios objetivos, não coletivos, necessariamente, e aí você dificilmente consegue ter a grande maioria para a maior parte das decisões. Assim funcionam os clubes associativos. Mas aí você tem instrumentos para aplacar um pouco, limitar um pouco isso. Por Aí quê? você entra na legislação. Muda estatuto, porque os estatutos são muito antigos dos clubes. Você cria processos e sistemas, ou seja, governança corporativa você precisa dentro da associação. primeiro fazer uma mudança interna. Exato. Para depois pensar em crescer de não forma necessariamente externa. Você precisa virar uma SAF. Isso que eu estou querendo dizer. Não precisa. Né? É bom a SAF curta. Você tem que se profissionalizar. Exato. O conceito é esse. De que forma governança, você tem ferramentas para isso. Tem ferramentas para isso. Dá trabalho, de novo. Dá muito trabalho. Tem que mudar estatuto, tem que aprovar nos conselhos, aquela coisa toda. Mas eu acho que é a tendência, senão vai começar a ficar para trás de novo. Vai ficar para trás. Em relação às SAF, que tem mais agilidade em negociar. A não ser decisão é focada em resultado. Isso. E isso você precisa ser rápido, porque senão você não consegue entregar o resultado. E governança, você pode estabelecer boas governanças, boas práticas de governança, numa associação também, e gerir o negócio. Isso se baseia em princípios. Exato. E sistemas e regras pré-estabelecidas, impessoalidade, enfim, uma série de coisas ali que... O problema é a impessoalidade. Mas, enfim, eu acredito muito aí nessa transformação do ambiente esportivo brasileiro, vindo do futebol. Acho que a SAF eu conversei muito com quem escreveu a lei. E eu acredito muito nesse modelo. Acho que é um pontapé inicial muito bom. Tem um desenrolar aí, né? Lógico, é uma evolução constante. Evolução constante, mas eu acredito muito nesse ambiente. E acredito num ambiente em que amanhã a discussão de liga e etc. e tal também vá, né, atingir os seus objetivos. Quando tudo for profissional. Porque não adianta também fazer liga e o negócio só mudar de nome e a gestão também não ser interesse dos envolvidos. Comparando com o modelo americano, aonde a decisão de um influencia no resultado de todos, você acha que uma liga aqui funcionaria? Não. Nelson, eu acredito... Porque aqui tem ainda o individualismo. Tem. Mas coletivo. Por isso que eu falei que a gente precisa aprender com os americanos. Um monte de coisa que a gente não precisa aprender. Mas isso é criar um ambiente propício para que todos... Porque se você aumentar o bolo, você vai aumentar a fatia individual. Mesmo que pareça que você esteja perdendo um pouquinho, vamos parar de fazer gestão para a torcida um pouco. A torcida é fundamental, importante, a mais importante de um clube é a torcida, sem dúvida nenhuma. Sim, sem ela não tem tua atividade. Enfim. Acabou a tua atividade. Né? Você não tem. Então a torcida é o mais importante. Só que a torcida, às vezes, ela não entende o processo, que é normal. Né? Às vezes eu sou apaixonado por música e eu não sei tocar um instrumento, eu não sei produzir um show. Né? Mas, produzir um disco. Sim. Você não vai saber o trabalho que dá. Não se fala mais disco, né? Produzir uma coisa, uma coletânea de músicas. Podcast, eu não sei. Você sabe. O pessoal aqui sabe. Muito bem produzido. Mas eu acho que você tem pessoas que podem fazer isso, que conhecem isso, e você tem modelos de fora que você pode implementar no Brasil que cabe. Não é pegar o modelo americano... Ou como falaram aí, iam contratar a La Liga para... Não, a La Liga, ela sabe até a página 2 e é a Espanha. Sim. E até que ponto a La Liga Porque eu estava comparando lá, por exemplo, os mercados. Um clube lá de médio para pequeno porte lá na Europa, na La Liga, que joga La Liga e tal.
O que eles vendem de concession na temporada regular era mais ou menos um dia de um evento lotado no estado dos Estados Unidos. Então você tem que entender. E aqui no Brasil é diferente ainda. Hoje o Campeonato Brasileiro, A cultura é diferente. ele pode ser muito mais atrativo do que um campeonato espanhol, Sim. do que um campeonato italiano, né? Do que outros campeonatos aí que estão na nossa frente. Em faturamento, em eyeballs, a audiência de TV, a audiência de plataformas, né? Engajamento, seguidores nas suas mídias sociais. Nelson, a gente precisa tentar evoluir a partir daí. Crescendo o bolo, a gente vai crescer muito, né? O pedaço de cada um. Aquele negócio, a CBF, todo mundo crucificando a CBF. Calma aí, não é assim. A CBF, ela organiza um campeonato da forma que ela vai consegue até a página organizar. 2. Também vai até a Série D. Tem umas coisas ali que o pessoal não quer tocar, mas que precisa também. Enfim, eu não sou contra crucificar. É isso aí. Inclusive, eu sou um defensor também daquele dirigente amador. Embora ache que não tem mais cabimento esse clube ter dirigente amador em cada pasta de gestão do clube. Mas eu conheci muitos na temporada que eu fui no Flamengo que doavam seu tempo. De graça, doavam. Literalmente. Seu tempo, seu conhecimento, seu know-how, trabalho para o clube. Porque era apaixonado pelo clube. E não roubava o clube, não fazia nada errado, o clube não tirava proveito pessoal. É porque estava realmente doando para o clube, que é a paixão, se envolvia. Então, eu vi muito mais exemplos desses do que daquele dirigente amador que é ruim, que faz coisas erradas. Então toda a sociedade, em todas as suas faces, ele tem. Né? Gente comprometida e gente que tem interesses pessoais. Exato. Faz parte, não é só no futebol, não, em qualquer parte da sociedade. Mas o que ocorre, Fred, que a gente não pode assim esquecer, eu sempre falo muito isso com as pessoas, né, e sempre ressalto que você pega a La Liga, beleza. Sabe para onde eu acho que é bom você pegar a La Liga e talvez usar como referência? Para o Campeonato Carioca. Não é falando mal o Campeonato Carioca, presidente Rubinho, não, nada disso. É porque a Espanha é do tamanho de quê? Menor do que o Rio de Janeiro? Se eu pegar o Brasil, encaixar o Brasil na Europa, eu vou pegar quantos campeonatos para eu poder adaptar para poder transformar no que é o Campeonato Brasileiro? Não é simples assim. Um modelo de negócio, um modelo de gestão de você pega importado e coloca aqui e vai funcionar. Não é tão simples. E até porque, Nelson, lá... A gente tem dimensões continentais. E lá eles têm uma preocupação maior, 3, né? 2 gigantes e um grande. Sim. Que se revezam... Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Que se revezam levantando as taças. E acabou. Aqui no Brasil são no mínimo 8. 9, 10. Não, dos 20, 16 já foram campeões, por exemplo. Mas por que a gente não consegue vender isso para o mundo? E tem na Série B também, que mas já por que a gente não consegue vender isso para o mundo? Lá nos Estados Unidos, o futebol brasileiro, infelizmente, é ignorado. Lógico. É ignorado. Você vê os garotos com camisa de todos os clubes do mundo. Enquanto os clubes, Fred, ficarem se preocupando em se debater entre si, o bolo não cresce. Esse é o meu ponto. Não tem. Eu só olho para o meu umbigo. Então, aqui, para não parecer que a gente está criticando ou menosprezando a La Liga, ela faz um trabalho excepcional. Tem escritórios aqui no Brasil, na Ásia. O mérito dela para a característica de onde ela está inserida. Sim. Mas não vai aplicar o que eles aplicam lá aqui. E vai ser sucesso. Não é assim simples. Nem do americano aqui, que não Também vai acontecer. Não, lógico. Você tem que pegar esse conhecimento de cada uma e trazer, filtrar tropicalizar algumas coisas e fazer com a realidade do futebol brasileiro. Deixar de considerar fatores sociais, econômicos, geográficos, culturais e políticos. Exato. E ter uma cláusula pétrea ali. Todo mundo sempre pensa nisso, isso é inegociável, que é trabalhar para o desenvolvimento desse ambiente de negócio no entretenimento, no esporte. Mas, porra, você quer transformar o futebol em negócio? Não, de jeito nenhum. O negócio do futebol é paixão. Você quer transformar o ambiente para ter mais receita, para entregar mais paixão ainda. Entregar melhores times, na realidade, melhor produto. Um Nelson, o Flamengo jogou esse final de semana, e o São Paulo também, em Brasília, naquele estádio maravilhoso que a gente foi lá na Copa do Mundo, num gramado horroroso. Mas aí bota artificial. Aí você está indo na contramão do futebol do mundo.
Você resolve um problema assim. Até os Estados Unidos, hoje, futebol americano, os jogadores já discutem essa questão. Eles querem gramados naturais. Até Sim. futebol americano. Na MLS, era mais da metade dos times com plástico, com grama artificial. Hoje, são 6 de 30. Né? Então, vamos resolver aqui um problema para rentabilizar o estádio. O mais fácil é botar a grama artificial. Mas a gente está entregando um bom contramão produto. do que o restante está O começando jogador a fazer. assina. Se você tem uma ideia, os jogadores na MLS, eles assinam um contrato dizendo que eles não são obrigados, se eles não quiserem, eles não são obrigados a jogar em estádio com grama artificial. Você sabe disso? Eu sei porque eu vi. O primeiro que fez isso foi o Drogba na MLS. Eles não anunciam, não precisa anunciar. Mas é isso. A verdade é essa. E aí, quando você vê um jogador que sente, você vai ver um jogador famoso aí lá dos Estados Unidos que sente quando vai fazer jogo fora, aí você procura ver se o gramado é artificial ou é natural. Então, tem isso. Então, não adianta, a gente vai aqui resolver um problema. Cara, qual é a tendência disso? O que se faz nas maiores ligas? Sim, mesmo com borracha para amortecer, né? Que você tem que colocar a borracha. Eu tô falando borracha, mas tem um nome técnico, né? Que é o pó, né? Não, tem a borracha, tem, já Mesmo inventaram assim, o pó de coco. E embaixo tem até um de absorção colchão, de absorção de impacto. tudo. Mas não adianta, não é igual. Os jogadores, eles entendem dessa forma. Talvez seja até psicológico, não sei. Até porque é simples. Quando você pisa, a tua chuteira e as travas, elas perfuram ou não? Não. Então, já não é igual. Ué, a Copa América agora, eles tiveram que botar grama em cima de alguns estádios que tem plástico. Eu quero ver como vai ser a Copa do Mundo. Também vai ter que ser assim. Porque os jogadores se recusam. Embora a FIFA aprove os gramados sintéticos que tem por aí, os jogadores se recusam a jogar. E os jogadores são os atores do espetáculo. Sim, eles têm que ser respeitados e valorizados. Exato. Então, enfim, tem muita coisa ali que a gente ouve falar daqui. Né? Por exemplo, aqui também no Brasil, nos Estados Unidos, já o pessoal fala, só tem estádio privado. Nossa, balela. Não é verdade. Até 2015, 2014, 95% dos estádios lá, arenas, eram todos com dinheiro público. Às vezes não inteiro público, mas uma parceria público-privada. Mas todos tinham algum dinheiro público. Por quê? Porque a entidade pública ela faz conta. Se eu investir nesse estádio X, quanto que eu vou tirar ao longo dos anos com pessoas vindo visitar, com... Né, ela é sócia, na criação realidade. de bares, ela pensa como negócio. Um ambiente que vai ter eventos e turismo. Ela pensa como negócio. E faz conta. Todos os eventos que se fazia lá no estádio, a gente fazia uma continha para saber quantas pessoas que vinham de fora do estado. Porque isso tem geração de caixa para o município, para o estado, para o município e para o county. Né? E eles têm interesse. É hotel, é combustível que você compra no posto, é alimentação. Então, Nelson... movimenta a economia de brindes e todas, tudo. Ou apenas uma arena da NBA não é com dinheiro público, não foi construída com dinheiro público. Na NFL, agora, esses novos foram construídos com dinheiro privado, alguns com dinheiro público. Só que antigamente tinham 2 da NFL, que eram, antigamente, que eu digo até 2015, 2016, só 2 que eram com dinheiro privado, 100%, e da NBA nenhum. Agora, recente, começou a ter. E da MLS, como são estádios menores, a maioria é dinheiro privado, como foi o nosso caso lá no Orlando City, que foi o dinheiro privado, 100% do estádio. Né? Então, também é outra coisa que se fala aqui no Brasil e tal, dinheiro público para a construção de estádio. Se for bem construído, gerar recursos para aquela cidade que vai gerar impostos e outras. Você tem que botar no papel e fazer conta. E riqueza para todos os negócios em volta. Né? Isso vai gerar uma riqueza que vai se pagar. Pessoas vindo de fora para assistir os jogos. Eu fui no Jardim Botânico no domingo, por exemplo, teve jogo do Botafogo no Engenhão. A quantidade de gente que parecia ser de fora, que estava lá com a camisa do Botafogo, que provavelmente depois foi para o Engenhão. Aproveitou e foi para lá. Você entende? Então, isso tem cálculo, tem racional, não é um boi bumbá, não é dinheiro. E aí falam, não, é tudo dinheiro privado, nos Estados Unidos não existe. Não é verdade. Não é verdade, é mentira. É dinheiro público nos estádios, nas arenas. Mas é coisa séria. Faz-se uma conta, faz-se um investimento, faz uma parceria. Não se joga o dinheiro fora. Não se joga dinheiro fora. Pra você ter ideia, lá os donos do Orlando City hoje, eles são donos de uma
franquia da NFL, futebol americano, em Minnesota. Se chama Minnesota Vikings. O time não ganha nada quase. Lá. Não ganha nada. Todo jogo bota 65 mil pessoas, 60 e tantos mil pessoas, que é a capacidade do estádio. Eles entenderam que eles têm que fazer outras coisas para o evento, e às vezes que não interessam o resultado. O futebol não é muito assim. Mas eles conseguiram. O nosso é 100% resultado. É. Lá é o entretenimento. O entretenimento. E eles não jogam no estádio privado, 100% privado. O estádio foi financiado pela cidade, estado e county, e eles entraram com uma parcela. E eles têm 10 datas lá naquele estádio, e depois o estádio é gerido por eles também, né? Mas na parceria, quem manda mesmo, que investiu mais dinheiro, que é dono do estádio, é a municipalidade. Ou o county, ou o estado. Agora eu não sei exatamente, mas eu acho que é a municipalidade. E tá tudo certo, né? E acontece, eles geram muita grana, muito dinheiro, muito recursos para a cidade, Nelson. 65 mil pessoas 10 vezes no ano. Não é só isso, não. Lá tem muito disso, né? É sair na mídia, sair, né, na divulgação, o nome da cidade. É muita cidade, muita. O que eu vou conseguir dar? Que nem aqui, nós estamos 5.573 municípios, salvo engano. Eu acho que é isso, porque eu estudo com meus filhos, a gente aprende, vai acabando aprendendo. Acho que você foi na mosca. Então, assim, me cita 250 municípios. Difícil, né? Eu já posso dizer que eu já devo ter visitado pelo menos uns 250 municípios. Talvez mais, até um pouquinho. Mas você vai saber o nome? Não. O que vai diferenciar um do outro? O esporte dá essa oportunidade. Exato. Você tem clubes lá no centrão dos Estados Unidos, cidadezinhas pequenas. Você tem as universidades, e o esporte universitário é muito relevante, né? Principalmente do futebol americano. Também cidadezinhas pequenas, e movimenta lá 90 mil pessoas, 95. Na verdade, o futebol americano é até muito mais empolgante que na NFL. E as pessoas têm uma relação de amor mais próxima do que é o futebol aqui pra gente. Estudaram naquela universidade, ou os pais, né? E tal, sim, e eles têm respeito. Tem respeito e vão. Eles são torcem mantenedores. com Quem gana. tem sucesso, ele volta e ajuda. Tem uma cultura completamente diferente da nossa. E cidades pequenas têm estádios de 100 mil assentos. E vive lotado. Capacidade. Nos jogos lá deles, vive lotado. Exato. Porque são poucos jogos também. Sim, mas a temporada do futebol americano toda são, se 4 reúne, meses. todo mundo vai lá, interage, a família. Você, assim, mal comparando, vamos sair um pouquinho do futebol, só para a gente também, assim, não estender muito de outra modalidade, mas se você pegar, por exemplo, Indianápolis, lá nas 500 milhas, trailer, famílias inteiras que viajam os Estados Unidos semana inteiro e põe seu trailer, sua barraca, se hospeda, fica no entorno, passa a semana inteira lá, faz churrasco. É uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado com a gente aqui, né? Mas isso movimenta economicamente toda a cidade. E fora que Indianápolis, específico do motor, como é que é? É Speedway, tem um nome lá agora, me fugiu. Os Estados Unidos inteiro conhece Indianápolis por conta do automobilismo, né? Se não fosse o automobilismo, talvez fosse uma cidade mais qualquer, esquecida. Como é a Daytona, lá na Flórida. Uma cidadezinha pequenininha, não tem nada. Isso aí. Tem lá o Speedway lá e tem NASCAR, tem outras fórmulas. Agora a Fórmula 1 tá ficando muito popular nos Estados Unidos. Voltou né? essa porque ideia? Eles compraram, né, a Fórmula 1. E aí eu acho que são 3 corridas lá. Eu não acompanho muito, para ser sincero. Mas tá começando a ficar... Eles tentaram várias vezes, é porque eles estão acostumados muito com o circuito oval, né? Então, quando pega circuito misto, eles acham estranho, chato. É que nem o futebol, é um investimento, é tempo, é mudança de cultura. É um trabalho que não é tão rápido, né? A gente precisa seguir, mas... Eles fazem muito bem estruturado e com planejamento. Porque o lançamento de Fórmula 1 combinou com o lançamento de um documentário, de uma docu-série, no Netflix. Entendeu? Então, hoje você tudo casadinho, né? É tudo casadinho, cara. É tudo bem estruturado. E aí começa a contar as histórias e aí você começa a trazer muita gente que
que não participava daquilo, que não conhece, que não conheceria e passa. Isso é inteligente, né? Isso é muito... A NFL, o Super Bowl, por exemplo. O Super Bowl, eles são tão geniais que eles dividiram em 3 produtos. Tem a final em si do esporte, que já é uma final como a nossa, que a gente tem de futebol brasileiro. E eles trouxeram 2 ativos dentro, que são 2 eventos diferentes, que é o Halftime Show e o anúncio, Nelson. Eles trabalham o mês inteiro os anúncios, falando qual foi o anúncio histórico, qual foi o eleito melhor, qual foi não sei o quê. E aí vai falando das marcas e tal. E aí a minutagem é mais cara por quê? Porque todo mundo, em vez de sair na hora do anúncio, todo mundo vai ver. Vai ver. O que aquela marca está fazendo. Então, isso é muito inteligente. O Halftime Show é um outro evento que todo mundo fala mais do que a final. Minhas filhas, elas sabiam quem ia tocar na Halftime, já não sabia quais eram os times da final. E assistiam, vinham correndo para assistir, né, o Halftime Show, que é patrocinado por uma marca. Era uma, agora virou outra. Era Bud Light, não era? Não. Era Pepsi. Pepsi, e né? Agora é Apple, né? E posso estar enganado também, que muda, né? Porque eu sei que era bebida. E um outro evento dentro de um evento. A gente não precisa fazer igual. Isso não cabe no futebol. A gente pode fazer parecido. E aí o seguinte, a audiência da final da Champions é muito maior, assim, número de pessoas assistindo no mundo, do que o Super Bowl. Só que o anúncio deles é mais caro por quê? Porque eles conseguiram criar um ativo que as pessoas vão olhar. Todo mundo que está conectado ali, se reuniu para ver os jogos. A entrega, e tal, né? Eles vão Ninguém ver, desgruda. Nos Estados Unidos, eles vão ver que o anunciante XYZ está propondo ali, o filme que está fazendo, etc. E tal. Isso tudo é uma criação. Os caras vão vendendo. Isso é muito inteligente. Não, aqui, se você pegar um jogo de futebol, no intervalo vai ter anúncio no telão, vai ter um show. Esquece, não tem ninguém na arquibancada. Eu não vou pegar cerveja, foi no banheiro, comprar pipoca. Lá eles fazem isso no meio do jogo, né? Porque o jogo para tanto que eles fazem isso. Aí você vai no banheiro... E você tem o delivery, né? Você recebe, né? Você não precisa ficar levantando, né? Mas levanta no meio do jogo, que ir no banheiro, não tem jeito. E no banheiro tem uma televisãozinha que você vê o jogo, mas vê os anúncios que ficam passando em loop também. Lógico. Então é o seguinte, lá eles investem muito em infraestrutura, a gente está aprendendo aqui também, graças a Deus. A infraestrutura é um talking point para vender, para lotar. Por exemplo, o estádio lá de Las Vegas, ele por si só ele já vende alguns ingressos, alguns milhares de ingressos para as pessoas que estão curiosas para ver aquela tecnologia, para ver aquele estádio funcionando. Né? Então, a gente está começando a aprender a fazer dessa forma. A gente tem que investir muito em infraestrutura, tem que empacotar melhor o produto. A gente precisa empacotar melhor o produto. Não dá para jogar no gramado daquele, né, desses gramados que a gente está vendo, porque isso vai para o mundo inteiro. O cara que está vendo o jogo, a pessoa que está vendo o jogo na, sei lá, Noruega, ela vai olhar aquilo e falar, putz, isso aqui é um produto de baixa qualidade. Isso quando bater o olho, entende? E aí ele não vai ver de novo, vai desligar e às vezes vai perder um jogaço de futebol que foi o Botafogo e Palmeiras, por exemplo. Com certeza. Então, é isso que a gente precisa começar a trabalhar para a gente evoluir no mercado. Eu tenho confiança, Nelson, que a gente está nesse caminho. E a gente começou a fazer isso, Fred, até para que a gente já está assim, já no nosso extra time aqui. Ih, rapaz. Passa muito rápido. Vamos pro pênalti já, então. Pois é, porque eu estou levando em consideração um pouco de fuso horário, né? Como ele estava vindo dos Estados Unidos. Então, estão levando um pouquinho de fuso horário. A gente está adicionando alguns 0-0 lá, extra times, né? Aí, o que acontece? Quando a gente chega aqui, tipo, você estava falando do Botafogo e Palmeiras, por exemplo. Né? Jogaço de futebol. É um jogaço. Só que a gente tem o costume... Eu, por exemplo, liguei quando já estava 2 minutos de jogo. Fui assistir. Se você não tiver na TV, por exemplo, no pacote fechado, né, aí não importa qual, você não vê o pré-jogo. Mesmo assim, quando você fala de pré-jogo, o pré-jogo não é pré-jogo. O pré-jogo é no conceito de que é antes do jogo, mas não é pré-jogo. Porque eu não mostro o que acontece antes do jogo. Eu mostro 2 caras, uma mulher, seja mais quem hoje. Falando de um monte de times, não só daquele jogo. Falando de um monte de coisa. Ou seja, na realidade, eu tenho um conteúdo jornalístico falando que não é o pré-jogo. Literalmente. Porque
eu tenho a entrada do time, eu tenho aquecimento, eu posso ter ativação dentro do campo com entrevista com o torcedor, seja lá o que for. E hoje eu não tenho. E mesmo que eu faça, eu não tenho público que consome esse tipo de entrega. Ô Nelson, vou te dar um exemplo. Os clubes sentam, as federações, com as TVs, para conversar de grana, de dinheiro, de produção. Não te entrega. Não conversam de grade, horários. Não. Nada. Lógico que não. Olha, o meu jogo vai para aqui. Quem acompanhava isso, Fred? Exato. Quantos jogos meu de TV aberta com audiência XYZ eu vou ter? Não tem esse nível de conversa. Isso aí desvaloriza o negócio. Lógico. Você ou tá deixando de evoluir, de valorizar. Né? É exatamente então, isso. O dinheiro é fundamental, é importante para fazer um time forte. Só que ele não é o único item. A qualidade da entrega me gera recursos adicionais. Exato. Que talvez sejam iguais ou até maiores do que o valor da TV. Exato. Se forem bem trabalhados. E isso faz parte do quê? Planejamento de médio e longo prazo. Né? Então, assim, eu tenho que fazer vou falar sempre em português, porque eu sou favorável disso, né? Você tem sempre que fazer, apesar de o nome ser em inglês, você tem que fazer as KPIs do negócio. Porque senão não adianta. Então, assim, eu vejo tudo isso, e por que eu falo? Eu fazia pré-jogo, seleção, eu acompanhava, fazia show no pré-jogo, intervalo, quantas coisas a gente fez em relação a isso, e nada disso era valorizado, né? E você vê os outros mercados crescendo em relação a isso e a gente só focado no joguinho, só na partida, né? Que é fundamental, é importantíssimo. Lógico. Só que tem que adicionar outros fatores. Como é que eu consigo que a torcida não deixe para entrar com 5 minutos de jogo e entre 1 hora antes? Ela entrar 1 hora antes significa que eu vou vender bebida, comida, licenciamento de produtos, né? Ou seja, eu ter produtos licenciados sendo comercializados ali durante aquela 1 hora. Eu crio outras ativações para gerar novos negócios se eu não tenho um planejamento para isso. O cara vai fazer o quê 1 hora antes no estádio, Fred? Nada. Vai sentar e vai ficar olhando para o celular, vendo o TikTok, por exemplo. Exato. É o que ele vai fazer. Só que aí, assim, quanto de receita eu estou perdendo antes? Quanto de receita eu estou perdendo depois? Uma coisa que me chamou a atenção falando nisso, mas aí não é por conta do planejamento, mas é por conta do planejamento que eu digo de ativação, mas por conta do resultado do clube, eu tenho visto no Botafogo. Porque eu falo, o pessoal sabe, sou botafoguense, mas não é por isso. Eu observo em outros jogos. Esses 2 últimos jogos do Botafogo que eu acabei assistindo, né? De forma mais integral. Foi do Palmeiras. Pé quente, hein? Pois é, não é? E Internacional. Acabou o jogo, tem aquele show de luzes agora, tecnológicos do estádio, fogos frios, é bom ressaltar isso, entendeu? Você tem tudo isso acontecendo, os jogadores no campo agradecendo a torcida, não indo embora direto para o vestiário, tem uma série de coisas, e a torcida não vai embora. Antes, você passava 2 minutos depois que a partida acabou, 60%, 70%, 80% do estádio estava vazio. Às vezes aos 40 do segundo tempo. Aos 40 do segundo tempo. Eu sou um que normalmente vou embora aos 40, para não pegar engarrafamento. Mas, assim, você vê, até por causa dos meus filhos e tal, mas você vê o estádio, bandeira sendo agitada, todo mundo participando e ninguém indo embora. O que você faz com esse público ali retido? O que a gente pode transformar isso em receita para o clube, já que o próprio torcedor está ficando ali no estádio? Eu podia ter um pós-jogo. Um show. A gente fazia isso lá nos Estados Unidos, a gente fazia bastante. Lembra em jogo da seleção o que a gente fazia? Claro. Para quem, muita gente às vezes não acompanha ou não lembra, acabava o jogo da seleção, tinha um loud, que era o do patrocinador, era o camarote, tinha uma área externa, normalmente às vezes era o camarote do Itaú. Acabou o jogo, tinha show, atividade, todo mundo que tinha
o acesso, o convite, ou foi convidado, ia para lá, era 1.000, 2.000 pessoas. Alguns até 5.000, Até 6.000. 5.000, ia para lá e saía do estádio 3, 4 horas da manhã. Tinha show, tinha música, tinha uma série de coisas, e aquilo lotava. Tô mentindo? E aí, o que acontece? Engajamento. Engajamento, mais tempo em associação com a marca, e não pega esse tráfego na hora de voltar para casa, todo mundo saindo ao mesmo tempo. Então, assim, soluções caseiras que eu não preciso importar de nenhum outro campeonato, a gente tem. É só implementar. Por que não fazem? Não sei. Comodismo? Inexperiência? Eu vejo muita inexperiência hoje, tá? Muita garotada, nada contra, que eu acho que tudo é cíclico, ok? Mas experiência conta. Vivência conta. Eu acho que a gente tem que fazer é uma coisa que hoje eu estou vendo que não está acontecendo. Mesclagem. Experiência com juventude. Unir a bagagem com a vitalidade. O tradicional com o novo. Exato. E, a partir daí, você desenvolver soluções, entregas que atinjam os dois públicos. Não é só o jovem que vai no estádio, tem o coroa, vamos botar assim, claro, que vai no estádio, tem o pai de família, tem a mãe, tem o seu avô, não importa. Então, assim, você tem que ter atração para todo mundo. Para quê? Para voltar a ter famílias no estádio. Não só para se sentir seguras, mas que tem o que fazer. Claro. Eu levo meu filho no jogo de futebol, meu filho não gosta de futebol. Aí minha filha adora futebol. Aí, só que eles são gêmeos. Poxa, vou levar os dois. Mas eu fico assim, poxa, não é certo eu ter que sacrificar um por conta do outro. Mas hoje, por exemplo, eu tenho solução para isso. O estádio me entrega a solução. Eu tenho uma área Kids. A área Kids, não é porque eles são bebezinhos, eles têm 12 anos, mas assim, eu tenho videogame, eu tenho ativação 3D, eu tenho, óculos de realidade virtual, eu tenho lanche, eu tenho uma série de atividades que ele fica lá, não está nem aí para o jogo, passa aquela atividade com família, tá eu e meus filhos ali, minha filha assistindo o jogo, ele dentro do que ele curte também, todo mundo dentro de um mesmo ambiente. Em algum momento ele pode sair ele fora e se apaixonar pelo jogo também. Sim, mas ele vai, olha lá, fica olhando. Hoje ele já participa mais. Hoje ele já assiste mais, já comenta. Mas por quê? Porque ele se sentiu assim, acolhido dentro do espaço. Mas, Nelson, a gente tem que entender, né? A gente não pode limitar a ação do futebol para aqueles torcedores que estão no estádio, né? O torcedor que está no estádio, inclusive, é limitado, né? Parte. Os assentos são limitados. Sim. O Maracanã tem 78 mil, sei lá quanto que é hoje. Até porque é caro você assistir a temporada toda. Então você tem que criar vai uma vez, você fica quantas em casa? Para engajar todo e para entregar pra todos esses personas, você tem que criar as personas, entender o que elas querem para você poder entregar. E extrapolar esses 70 mil que tem na capacidade do estádio. E aí o céu é o limite. E aí você consegue engajar toda a tua base de fãs e consegue aproximar, criar uma relação mais direta. Isso com trabalho precisa começar, isso é mudança de hábito, isso é uma série de coisas que você precisa planejar. de diferentes fãs, diferentes modalidades de fãs. Porque tem aquele que é só torcedor. Não tem aquele que é... assim, só porque não vai ao estádio, que ele é menos botafoguense que você. Não, lógico que não. Né? Até porque, às vezes, ele não mora nem aqui no Rio de Janeiro. Ele não mora no Rio de Janeiro, mas então, ele consome a tangibilidade dele é diferente. Exato. Então, você precisa criar produtos e serviços para atender esse fã. Não é empurrar venda para esse cara, para essa pessoa. Você tem que engajar de uma forma que ele queira ser engajado. Às vezes, ele não entende ainda as possibilidades, e você tem que entendê-lo para poder oferecer. E aí que a gente está pecando muito, e aí que a gente pode aprender muito com o mercado americano, né? Eu era Chief Operating Officer lá, eu tomava conta de toda a operação do estádio e fazia conta. Se eu tenho um pós-evento, eu tenho que fazer a conta
de quanto que eu vou vender depois para poder também valer a pena, né? Lógico. Às vezes é uma coisa de posicionamento de marca, às vezes é uma ativação. Não como você menos falou, do que ficar no 0 a 0. de um patrocinador. Não menos, às vezes até fazer investimento não tem problema para depois trabalhar, ou seja, planejamento, de chegar lá onde você quer, tem que fazer investimento. Mas aí tem um custo também, né? Eu vou ter que deixar tantos funcionários até depois mudar, porque os funcionários também não podem ficar tanto tempo, porque eles chegam lá 3, 4 horas antes da abertura do portão, né? Então, tem que mudar o staffing, né? Enfim, tem uma série de coisas, mas não tem jeito, você tem que fazer, tem que entender e fazer planilhas e a gestão disso tudo para poder oferecer ao teu cliente, nesse caso o fã, produtos que ele vai querer, que vai te aproximar dele, né? Que vai aumentar essa paixão. Hoje, o que me preocupa no futebol brasileiro também é que tem uma geração muito nova aí que só anda com camisa de clube estrangeiro. Sim. E aí os clubes estão vindo para cá, e cadê a gente indo para lá? A gente tem que ir para o mercado deles. Não, e o nosso posicionamento aqui mesmo também. Não é só lá fora, não. Aqui também. Então, um dos pilares do crescimento do futebol dos Estados Unidos, ninguém fala isso, foi o videogame, né? As crianças começaram, os adolescentes, jovens, adultos jovens, eles começaram a se interessar pelo futebol jogando o EA lá, o FIFA Soccer, com um garoto lá na Itália, um garoto na Noruega, no Japão, né? Eles se falam, e aí depois jogam você online. faz o cross dele com o mundo real. Pô, você quer conhecer esse jogo de real, ao vivo? Ó, vai estar lá no teu estádio, na tua cidade. O cara liga a televisão, tem aquele jogador inglês lá no time inglês, mas tem o teu time também aqui na região, vai lá ver. E aí começa. Um dos pilares do crescimento do futebol e que a gente fez no nosso estudo também, entendendo que ia crescer muito o futebol naquela fase lá que eu te contei do estudo, foi isso, né? Aí você pega a modernidade. Jogo eletrônico. Aí você fica naquela pessoas discutindo, não, mas eu vou perder meu fã. Não, é o contrário. Você vai engajá-los, né, e criar aqui uma solução para aquele fã. E você pode trazer esse fã. É aquilo que você falou, né? Identificar personas, né? Exatamente. Agora, se você perguntar isso para um clube de futebol, ele... Não é aquilo que você fala, persona não grata? Mas eu entendo que esse cenário vai mudar, eu acho. Vai mudar sim. Nós somos brasileiros, acreditamos sempre. O que me traz de volta dos Estados Unidos é isso, inclusive, poder estar aqui, contribuir, como a gente já tentou falar, como a gente já fez lá atrás, para esse momento do futebol, realmente... De virada de chave, né? Vamos botar assim. É um orgulho nosso, que milita tanto tempo no futebol, no esporte, né, Nelson? De ver o negócio evoluindo. Já. Pois é. Então... Não são 30 dias. E a gente já vê a evolução, né? Já teve uma evolução. Bastante. Né? E, Fred, queria imensamente agradecer aqui a tua disponibilidade de tempo. Né? Que eu estourei já várias vezes. Fala sério. Não, você é de casa. Né? Se deixar, a gente vai falar o dia inteiro aqui. Né? Resenha não falta. Não, se fosse cerveja aqui, eu acho que a gente falava até meia-noite. Pois é, né? Ainda bem que é água. Gente, é água, tá? Por favor. E sem gás, tá? Então, assim, o que acontece? A gente tem essa facilidade porque a gente viveu dentro por muito tempo dentro do negócio. E, então, a gente quer levar a oportunidade do pessoal ter acesso a um pouco da nossa experiência, né, dentro de um bate-papo desse daí. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, contar um pouquinho de forma rápida, né, da sua longa história aí, tá? E, mais uma vez, obrigado aí, tá? Eu que te agradeço, é um prazer enorme estar aqui contigo. E a nossa história se cruzou em vários desses anos, literalmente, né? Literalmente, né? De mercado aí no marketing esportivo, dessa labuta aí apaixonante, né? E não sai do nosso DNA, né? Não sai. Cachaçinha, né? Nem me fale. Então, a gente vai tomar uma cachaçinha agora. Gente, queria agradecer aí vocês aí a paciência aí de estarem assistindo aí com a gente estendeu um pouquinho dessa vez o bate-papo, até porque é importante a gente levar um pouquinho dessa experiência dele aí, contar um pouquinho dessa trajetória no futebol lá nos Estados Unidos, né? Não no futebol americano, porque aí a gente entra em seara de discussão, né? Do soccer. Não deixam de deixar seus comentários, curtidas, repassar para vocês. Aquilo que a gente falou, aquela sopinha de letrinhas todas. E também, obviamente, para aqueles que quiserem críticas,
sugestões, sempre serão bem-vindas. A gente entende que tudo que vem a agregar, tudo que vem a corrigir o nosso rumo para que a gente entregue um conteúdo de melhor qualidade é sempre bem-vindo. Tá? Obrigado aí e até a próxima. Valeu, obrigado. Um abraço.